Shalom, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Café Pastoral. É muito bom estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais a palavra, na verdade, compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a Igreja de Jesus Cristo. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Estamos apontando para a igreja local, que é onde a Igreja de Jesus Cristo sobre a terra se manifesta. Isso é muito importante nós entendermos. Ontem nós falamos sobre comunhão, então eu quero ressaltar e relembrar alguns pontos importantes a respeito disso. Primeiro, não se esqueça que a coletividade da sua igreja, a vida da sua igreja depende da sua individualidade, ou seja, depende do meu comportamento, do seu comportamento. Outra coisa sobre comunhão que é muito importante, eu não falei ontem, eu gostaria de reforçar, é que comunhão não é simplesmente um ajuntamento. Você pode ter um grupo de pessoas no mesmo local, porém pode acontecer deles não estarem em comunhão, ser simplesmente um ajuntamento. Por quê? Porque koinonia, que é a palavra comunhão, ela traz a ideia de andarmos o mesmo propósito. Então isso é muito importante nós compreendermos e lutarmos por isso. Outra coisa importante que na vida de uma igreja local é extremamente necessário é a santidade. Deixa eu ler Hebreus 12:14 para você, que diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Há dois aspectos da santidade que nós temos que compreender. Existe o ato de você ser santo. E quando acontece isso? Quando eu e você abrimos o nosso coração para Jesus, para que Ele reine sobre nossa vida, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que Jesus foi uma cruz e morreu por mim e por você, e o recebemos como Senhor e Salvador. A partir daí, o sangue de Jesus nos torna santos, porque é aí que nós temos acesso a Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos do sangue de Jesus para entrarmos na presença de Deus. E existe um processo de santidade. Naquele tempo, lá atrás, existiam elementos que eram utilizados no templo, que eram elementos que tinham até na casa dos judeus. E só que quando aquele elemento ia para o templo para ser usado nos sacrifícios, uma série de coisas ali no templo, eles eram consagrados para o templo e usados somente no templo. Então o que acontece conosco? Quando nós abrimos o coração para Jesus, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, recebemos Jesus, reconhecendo que somos pecadores, nós agora fomos separados por Deus e para Deus. Então, lá os objetos, que eram retirados das casas, vamos dizer assim, ou até feitos que eram iguais aos das casas, eles não tinham sentimentos porque eram objetos, mas nós não, nós somos seres humanos, somos pecadores. Então o que acontece conosco? Primeiro, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nos tornamos santos para Deus, para nos aproximarmos de Deus. Segundo, nós entramos num processo de santidade, e isso é a graça de Deus sobre nós, onde dia após dia, na busca da palavra de Deus, nós vamos crescendo para vivermos essa santidade plenamente. É uma luta diária. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, fala. Ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, e gritaria, e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você percebe aqui o processo de santidade? O nosso modo de pensar vai sendo transformado como? Pelo conhecimento da palavra, pela prática da palavra, pela vida do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus em nós. Então entenda, santidade é um aspecto fundamental na vida de uma igreja local. Não existe uma igreja local que não tenha problemas com pecado. Isso infelizmente vai acontecer, porque nós estamos num
propósito ou no desejo, né, de vivermos em santidade, nesse processo de santidade. E nesse processo, infelizmente, nós podemos errar. Não podemos no sentido de estamos livres para errar, mas infelizmente vamos errar, porque estamos no processo de santidade. Nós vamos deixando de lado à medida que a nossa maneira de pensar vai sendo transformada pela renovação por meio da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã para mais um Café Pastoral. Se Deus nos permitir, é claro. Shalom!